Oi, nessa aulinha a gente vai ensinar para você como fazer essa saída de praia, ó, com mangas, mas também você pode fazer sem manga, se você preferir com manga curta, com uma manga mais curtinha, vai da sua preferência. Na aulinha a gente explica como tirar todas as medidas, medida do decote, medida do ombro, o comprimento da manga, tem também o comprimento da saída, mas aqui a gente vai agora deixar algumas dicas já para você. Essa saída é um tamanho M, depois nós vamos apresentar os materiais logo a seguir, mas a gente deixa também as instruções para aumento, diminuição da peça para essa saída. No site, sempre que a gente publica uma aulinha aqui no YouTube, tem a receita escrita também no site. Então, lá tem bastante instruções, dicas para alteração de tamanho, tanto para diminuição como para o aumento. Aqui eu vou dar algumas dicas agora, só para você tirar as medidas em você ou da pessoa para quem você for fazer, para ficar mais fácil. Então, ela fica super linda, bem moderna, um visual bem moderno, uma criação nossa bem moderna, bem atual. As medidas aqui que você vai precisar para fazer essa saída, primeiro, a largura. Você vai tirar a medida do seu busto. Então aqui é só você pegar uma fita métrica, ó, bem simples. Mede aqui no busto, ó. E você vai anotar essa medida. Como a gente trabalha a saída em duas partes, então você vai pegar essa medida, dividir por 2. Vai dar a frente e costas que a gente trabalha separadamente. Tem a medida da largura já para começar o seu trabalho. O comprimento, você vai medir da ponta do ombro até o comprimento que você desejar. E vai anotar essa medida. Para a parte da manga, você vai medir por fora do braço. Por quê? Porque quando a gente mede aqui, ó, começa aqui na pontinha, ó. Deixa eu segurar aqui para ficar melhor. Ó, você vem por fora do braço e vem vindo até aqui no punho, onde você desejar o comprimento da manga. Porque se você medir reto assim, depois até no punho, quando você dobrar o braço, ela vai ficar curta, para quem gosta de uma manguinha mais comprida. Então, mede assim, ó, por fora do braço, da pontinha do ombro, ó. Vem por fora do cotovelo e vem até aqui no punho. Então, essa é a medida do comprimento. A cava, a altura da cava, até onde você vai costurar, ela é padrão, geralmente para adulto, de 20 centímetros. Então, tem gente que gosta mais apertadinha, no caso a manga mais certinha no braço, dá para ir até uns 19, 18. Tem gente que gosta de mais folgada ou tem o braço um pouquinho maior e vai até os 22 centímetros. E aí você vai fazer com essas medidas. O decote a gente já deixa a medida na aulinha e a largura do ombro também. A largura foi 11 centímetros e o decote foi aqui na frente 25 centímetros de abertura que a gente deixou. Então, tudo explicado na aulinha, como fazer as alterações de tamanho. Com essas medidas você já pode fazer para o seu tamanho, com outros fios também, o Charme, que é um pouquinho mais grosso que o Anne que a gente utilizou, ou com uma linha mais fina, aí você escolhe. Então agora vamos aos materiais para fazer a nossa saída de praia natural. Nós utilizamos o fio Anne natural da Círculo para fazer essa saída. Foram 3 novelos para o tamanho M, para o tamanho G, faça com 4. Aqui nós vamos utilizar a agulha 2 milímetros para trabalhar com este fio Anne e a agulhinha de tapeçaria para você fazer o acabamento dos fios soltos. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 99 correntes. Aqui nós estamos fazendo um tamanho M, mas ele pode ser feito em outros tamanhos. É só você tirar a medida do busto e dividir por 2. E aí você vai fazer a parte das costas e a parte da frente separadamente. Então, aqui a gente vai fazer a laçada inicial. E nós vamos trabalhar agora as 99 correntes. Trabalhadas aqui as 99 correntes, vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer a primeira carreira do nosso ponto. Para essa primeira carreira, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 correntes e na sexta você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes
e 3 pontos altos. Você tem aqui um ponto V triplo. Agora, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes da base e na próxima prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Pule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos corrente e no próximo faça o ponto V triplo. 3 pontos altos, perdão. 2 correntes e 3 pontos altos. Novamente, agora você vai repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Pule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos da base. No próximo, prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Pule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E no próximo, faça o ponto V. Então, você vai repetindo essa sequência para toda a carreira. Quando você estiver finalizando a carreira, você vai terminar com o V, vai pular 2 correntes e na última você vai fazer o ponto alto. Essa saída, ela é um tamanho M que ela fica mais certinha no corpo, ela fica larguinha, como uma saída de praia deve ser, mas não tão folgada. Se você quiser um M maior, um M mais larguinho, que fique com bastante folga, você faz com 117 correntes. Se você quiser um tamanho G, você já pode fazer essa mesma receita com o fio charme. Então, agora para a próxima carreira, você vai subir 3 correntes, vai virar o trabalho. Vai fazer ponto V sobre ponto V. Você vai só repetir a carreira anterior. Ó, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Você trabalha as 7 correntes. Prende ponto baixo sobre ponto baixo. As 7 correntes. Ponto V sobre ponto V. Vai ficando assim. Finalizada essa segunda carreira, agora nós vamos fazer a terceira carreira, que é dos bloquinhos. Então, a gente vai subir aqui 3 correntes, vamos virar o trabalho. Vamos trabalhar ponto V sobre ponto V. Esse ponto V, ele sempre permanece igual. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, aqui é que muda no espaço de correntes, porque só para essa carreira dos bloquinhos é que você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vai prender com um ponto baixo sobre o ponto baixo. Vai subir 1, 2, 3 correntes. Vai virar o trabalho. E vai trabalhar um ponto alto para cada uma daquelas 8 correntes que você trabalhou anteriormente. Então, com esse ponto alto que você subiu sobre o ponto baixo, mais os 8 pontos das 8 correntes, você terá 9 pontos altos. Todo bloquinho de pontos altos tem que ter a mesma quantidade. Agora, a segunda carreira de pontos altos, suba 3 correntes, vire o trabalho, faça um ponto alto para cada ponto alto da base novamente. Sempre 9 pontos. Novamente. Vira o trabalho,
faço mais uma carreira com 9 pontos altos. São sempre 3 carreiras de 9 pontos altos para cada bloquinho. E para voltar, a gente sobe 2 correntes, vira o trabalho e vai fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. As 2 correntes já contam como um ponto para aquele primeiro ponto alto da base. E você trabalha sobre os outros. Ó, o bloquinho ele vai ficar assim. Agora, você vai pegar uma laçada, vai no próximo ponto V e vai fazer outro ponto V sobre ele para prender esse bloquinho que você fez. Veja, então, que o ponto V, ele permanece sempre igual. Ó. No meio de cada ponto V, de cada coluna de ponto V, você vai fazer um bloquinho. Então, agora você vai repetir aqui para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. Prendo no ponto baixo com outro ponto baixo. Subo as 3 correntes. E repito agora o bloquinho. O mesmo bloquinho que eu fiz aqui, eu vou repetir para esses outros espaços, ó. Vou repetir este bloquinho para este espaço, que é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto bloquinho. Depois que você finalizar essa carreira dos bloquinhos, ela vai ficar assim. Agora, a gente vai trabalhar 4 carreiras de intervalo entre cada bloquinho. Então, aqui nós trabalhamos só 2 para começar, que são essas carreiras com ponto V e ponto baixo. Só que agora nós vamos fazer 4 vezes, repetindo essas 2 carreiras aqui sobre os bloquinhos, para depois fazer a carreira dos bloquinhos novamente. Só nessa parte onde a gente faz os bloquinhos é que é 8 correntes aqui no espaço para fazer os bloquinhos. Aqui, nessas outras carreiras, sempre é 7 correntes de espaço. Então, agora a gente vai subir aqui 3 correntes. Vamos virar o trabalho. Vamos trabalhar ponto V sobre ponto V. Veja que em cada lateral tem um ponto alto, porque depois a gente tem que fazer a costura. Então, tem que ficar retinho. Agora, as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou na ponta do bloquinho, bem na ponta, e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou no ponto V e faço outro ponto V sobre ele. Então, é dessa forma que você vai trabalhar agora para toda a carreira. Finalizada essa carreira, que é a primeira dos espaços, você termina com o ponto V e o ponto alto. Agora, você vai trabalhar mais 3 carreiras iguais a esta. Subindo 3 correntes, virando o trabalho, fazendo ponto V sobre ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. As 7 correntes. Prende no ponto baixo com outro ponto baixo. E 7 correntes novamente. Ponto V sobre ponto V. É só repetir a carreira de base. Então, estamos na segunda. Depois, você vai trabalhar a terceira e a quarta. E só depois é que você começa a repetir os bloquinhos novamente. Depois que você trabalhar as 4 carreiras de intervalo, nós vamos fazer agora novamente aquela carreira dos bloquinhos. Então, o trabalho, ele é repetido dessa forma. A carreira de bloquinhos, depois 1, 2, 3, 4 carreiras de intervalo, ó, de 4 pontos V. Você conta aqui pelo ponto V. Depois o bloquinho, depois 1, 2, 3, 4. E assim você vai repetindo pelo comprimento desejado. Aqui a gente está fazendo para um busto de 88 centímetros, então, de circunferência, né? A medida total tá dando para cada parte 44 centímetros de largura. Você vai tirar a sua medida e vai fazer pela sua medida. Agora, você vai trabalhar o comprimento até chegar no comprimento que você deseja aqui para sua saída.
Então, aqui nós vamos trabalhar 69 centímetros, para depois a gente dividir para a alça. Nós estamos fazendo essa parte, a parte da frente, depois a gente vai fazer a parte das costas. Então, agora você trabalha até chegar a 69 centímetros de comprimento. Depois que você trabalhar os 69 centímetros, o seu trabalho ele vai ficar assim. Aqui nesse caso, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos na altura. E deram 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos na largura. Agora, essa parte da frente aqui, a gente vai dividir, porque nós vamos trabalhar agora a parte da alça, que nós vamos fazer uma pequena alça para ficar aqui um decote. Então, a gente vai dividir agora para a alça. Então, agora, nós vamos dividir para cada alça. Você vai marcar aqui, reservando uma coluna de V, mais a de bloquinho, mais a de V. Você vem aqui do lado do V, na primeira correntinha, e faz a marcação, porque a gente vai trabalhar ponto V sobre ponto V e um ponto alto aqui para ficar reto. A mesma coisa aqui para o outro lado. Você marca aqui, pega a coluna de ponto V, a de bloquinho de ponto V, e na correntinha ao lado, você faz a marcação. Agora, a gente vai trabalhar cada parte separadamente. Então, aqui nessa parte, a gente vai trabalhar mais 3 carreiras agora, só que nós não vamos fazer o bloquinho. A gente fez aqui as últimas 4 carreiras, que seria o intervalo para fazer o outro bloquinho, e aqui a gente vai trabalhar agora mais 3 carreiras só de ponto V, correntinha, ponto baixo, correntinha e ponto V, e o ponto alto nas laterais. Então, aqui a gente já vira o trabalho, aproveita a linha do trabalho, que a gente vinha fazendo o corpo da saída. Vamos subir aqui 3 correntes, virar o trabalho. Vamos fazer aqui ponto V sobre ponto V. As 7 correntes. Prendemos aqui com ponto baixo. As 7 correntes. O ponto V sobre ponto V. E o ponto alto lá onde está a marcação. E você vai trabalhar agora mais 2 carreiras iguais a esta. Depois que você trabalhar as 3 carreiras, então nós temos 1, 2, 3, 4, que eram aqui do intervalo do corpo, e mais 1, 2, 3 que a gente fez para a alça. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntes, vamos virar o trabalho, vamos fazer ponto V sobre ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E para a gente deixar essa parte reta, para depois unir com o ombro da parte das costas, nós vamos trabalhar aqui o ponto V, o ponto alto triplo, perdão. Então, a gente vai pegar 3 laçadas na agulha e no ponto baixo você vai fazer o ponto alto triplo. Pega 3 laçadas e vai tirando de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Venho aqui no ponto V, faço outro ponto V sobre ele. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E o ponto alto para finalizar aqui na outra lateral. Então, uma parte do meu ombro, ela já está finalizada. E ela forma como se fosse aqui um decote arredondado. Agora, a gente vai arrematar aqui. Já deixo um pedaço de fio, se precisar para a costura depois. Dos ombros, né? Agora, você vai fazer a outra alça exatamente igual, ó. Faço o mesmo aqui para outra marcação.
Depois que você fizer a outra alça, a parte da frente da sua saída ela está pronta, ela fica com um decote mais arredondado. Aqui nós começamos a outra parte aqui do meio para terminar com o direito do mesmo lado da primeira parte que a gente começou por fora. Então, agora a gente vai fazer a parte das costas. Você vai trabalhar aqui exatamente igual a parte da frente até chegar nesses 68, 69 centímetros aqui, com esses 10 motivos na altura, os 10 bloquinhos, e mais aquelas 4 carreiras do intervalo. Depois que você trabalhar a parte das costas, exatamente igual a parte da frente, até aquela parte antes da marcação para as alças, ela vai ficar assim. Também deu 10 bloquinhos na altura e mais as 4 carreiras do intervalo. Agora, a gente vai trabalhar, não vamos dividir aqui já fazer a marcação, porque a gente vai trabalhar aqui mais 2 carreiras, repetindo essa carreira aqui, que é a última, só ponto V sobre ponto V, ponto baixo sobre ponto baixo e 7 correntes em cada espaço. Por quê? Porque a parte das costas, o decote dela é sempre mais alto do que a parte da frente. Então, a gente vai trabalhar reto agora mais 2 carreiras, repetindo essa última. Depois, a gente divide e faz a marcação para a alça das costas. Então, é só você subir as 3 correntes, virar o trabalho, fazer ponto V sobre ponto V. Ponto V nunca muda. As 7 correntes. Prendo no ponto baixo. As 7 correntes. E faço o ponto V sobre ponto V. E assim eu vou trabalhando para essa carreira e para a próxima da mesma forma. Ó, essa e mais uma. Então, são 2 no total. Depois que você trabalhou essas 2 carreiras reto aqui para a parte das costas, ó, 1, 2. Agora, a gente vai dividir para a parte da alça, que vai ser, então, um decote bem menor, que é a profundidade dele na parte das costas. Então, você vai fazer a mesma marcação que você fez lá na frente, só que agora a gente vai trabalhar só mais 2 carreiras, porque a gente trabalhou 4 para a alça lá na parte da frente. Como a gente já trabalhou 2 reto aqui, a gente vai trabalhar só mais 2 agora para completar a quantidade de carreiras total da saída, que deve ser a mesma que a parte da frente. Costas e frente sempre tem que ter a mesma medida ou o mesmo número de carreiras. Agora aqui, então, nós marcamos a coluna de V, o bloquinho V, e fizemos a marcação na correntinha ao lado do V, e a mesma coisa aqui, o V, o bloco V e a correntinha ao lado do V. Agora, a gente vai trabalhar só mais 2 carreiras, uma de V e correntinhas e ponto baixo, e a outra que é para deixar reto com aquele ponto alto triplo. Então, vamos fazer aqui. As 3 correntes para subir. O ponto V sobre ponto V. Que é só repetição da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, aliás, 7 correntes, perdão, um ponto baixo sobre ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, um ponto V sobre ponto V. Três pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E o ponto alto na marcação. Agora, a próxima carreira, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho e faz aqui ponto V sobre ponto V novamente. Ó, aqui é só repetição, então vou fazer um pouquinho mais rápido. Ó, porque é igual a carreira anterior. As 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora o ponto alto triplo, pego 3 laçadas na agulha, venho no ponto baixo, faço
o ponto alto triplo, tirando de 2 em 2 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes, ponto V sobre ponto V, e depois o ponto alto para finalizar. E a gente vai terminar esse lado aqui, depois você vai fazer o outro exatamente igual lá na outra marcação. Ó, parte das costas, ela fica aqui, ó, desse jeito. Agora, vamos arrematar, deixamos por se acaso aqui o fio, se precisar para costura. Se você já deixou na frente, não precisa, mas a gente sempre costuma deixar nos 4 ombros. Depois, se precisar, não precisa ficar emendando o fio, né? E agora, aqui pro outro lado, a gente vai trabalhar da mesma forma. Depois que você finalizar a outra alça da parte das costas, ela vai ficar assim. Depois vai ter o acabamento ainda no decote, né? Na parte do decote da frente das costas. Aqui nós já terminamos, então, o ombro. Veja que ele fica mais baixinho aqui que a parte da frente. Agora, a gente vai fazer a união da parte da frente com a parte das costas e as laterais, para depois a gente poder fazer a manga e os acabamentos. Então, agora nós vamos costurar os ombros. Você vai colocar as duas partes, frente e costas, uma sobre a outra. Considere o direito essa última carreira de cada alça. Então, aqui está o direito para cima, a gente coloca avesso com avesso para fazer a costura. Ó, fica a mesma quantidade de pontos para cada lado. Então, aqui nós já colocamos o fio numa agulha de tapeçaria. Ó, e a gente vai pegar aqui na terceira correntinha desse ponto. Vamos pegar as duas partes, juntar os V's. E agora, a gente vai pegando aqui, ó, só a alcinha de fora de cada ponto e vamos fazendo a união. Procure pegar os respectivos pontos, sem pular ponto nenhum, para ficar certinha aqui a costura. Um ponto de cada vez, inclusive nas correntinhas. Pego a alcinha lá de fora de cada ponto, venho de lá para cá e uma vez daqui para lá. Ó, e vou fazendo essa união, inclusive nas correntinhas. Até chegar lá no final da alça. Ó. Pego aqui a alcinha de fora da correntinha. Com a alcinha de fora. Na realidade, eu introduzo, né, o fio no meio da correntinha e puxo. Ó, ele vai ficando assim. E você vai unir até chegar aqui no ponto alto. Quando você terminar a união dessa parte do ombro, ela vai ficar assim. Agora, a gente finaliza aqui levando o fio lá para a parte de dentro. Deixo bem retinha essa lateral aqui. Ó, levamos o fio aqui para a parte de dentro. E vamos fazer aqui um pontinho de arremate. Puxando o fio por um ponto. E passando a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Agora, a gente vai trazendo aqui por dentro dos pontos altos. E vamos fazer aqui mais um pontinho de arremate para que esse fio fique bem seguro. Ó, pego aqui 2 pontinhos só na parte de dentro, faço outro pontinho de arremate. Depois, vou puxando esse fio aqui por dentro desses outros pontos altos. E quando eu esconder bem esse fio, eu corto.
Pronto. Já está finalizada, então, essa união. Agora, você vai fazer aqui a mesma união do outro lado. Então, agora, para a gente costurar nas laterais, você vai marcar a altura da cava para deixar essa abertura aqui para fazer a parte da manga. A cava padrão, a altura dela é 20 centímetros. Tem pessoas que gostam mais apertadinha a manga e aí faz com um pouquinho menos. Tem pessoas que gostam mais, fazem mais folgada. Geralmente a saída de praia ela é um pouquinho mais folgada. Aqui nós marcamos a altura da cava 19 centímetros. Então, você vai marcar, ó, dali da costura, ó, colocar a costura bem dobrada e vai marcar aqui, ó. Deu 18 centímetros e meio, ó, mas já considera 19 centímetros. Você vai marcar dos dois lados e vai fazer a costura. A gente começa a costura aqui de baixo, porque a gente tem que colocar ponta com ponta aqui para não ficar torta e a gente vai costurando aqui as laterais, até chegar naquela marcação. Então, nós vamos fazer essa costura agora de um lado, depois você faz do outro. Então, aqui para a costura agora da lateral, você vai colocar o fio aqui na agulha de tapeçaria, vai fazer 2 ou 3 nozinhos ali na ponta. Você vai vir aqui por dentro do trabalho, pelos pontos, para que o nozinho ele já fique ali por dentro. E você sai bem na lateral, no canto, para a gente começar a costura. Puxa todo o fio ali por dentro. E agora, a gente já pega lá do outro lado. A gente conta aqui na costura 1, 2, 3 correntes aqui para ficar no canto. De cima para baixo. Para facilitar a costura, você coloca o trabalho desse jeito, ó, e você vê melhor os pontos. Assim. E agora, a gente vai fazendo a costura. Ó. Mesma coisa do ombro, pegando cada pontinho aqui uma vez de lá para cá, da frente para trás, uma vez aqui de trás para frente. Você vai pegando os pontinhos aqui da lateral, que são os pontos altos, e vai fazendo a união. Não tem segredo, é só pegar dentro das correntinhas do ponto. Procure não pular nenhuma correntinha, para não ficar buraco ali na costura. E aí, você vai fazendo essa união até chegar naquela marcação da cava. Ó, pelo direito, vai ficando assim. Pois aqui, a gente vai fazer o acabamento junto às pontinhas aqui na parte de baixo. Depois que você fizer toda a costura, ela vai ficar assim. Cuide para que fique reto, motivo com motivo, aqui os bloquinhos, e as carreiras de intervalo com as carreiras de intervalo. Ele não pode ficar torto assim, ó, um bloquinho com carreiras de intervalo. Ele tem que ficar certinho, lado a lado. Agora, aqui, quando você finalizar a costura, você vai levar o fio lá pro lado de dentro, vai arrematar. Ó. Então, eu passo aqui por baixo de 2 pontinhos. E passo a agulha por dentro da laçada que se forma. Ó, 2 vezes eu vou fazer esse arremate. Ó, depois eu trago o fio aqui por alguns pontinhos. Só pelo lado de dentro. Escondo esse fio.
Você vai fazer a mesma costura agora lá para o outro lado. Agora, você vai unir este lado aqui. Finalizadas aqui, então, as duas costuras, ó, de um lado a gente já costurou, do outro também. Agora, a gente tem que fazer as mangas. Então, aqui, ó, já ficou a abertura para manga. Ó, agora, a gente vai trabalhar essa parte. Então, agora, a gente vai fazer as mangas da nossa saída. Se você não quiser ela com mangas, você pode só fazer o acabamento aqui na manga, umas 2, 3 carreiras, acabamento no decote na parte de baixo, já fica uma saída com manga curta. Agora, se você quiser ela manga comprida, nós vamos te ensinar agora. Então, a gente vai emendar o fio aqui na parte de baixo. Como aqui, nesse caso, a gente quer um pouquinho mais certinha no braço, começando bem certinha aqui na parte da cava, a gente vai, ó, aqui na costura, nós vamos pular um espaço, vamos no próximo, pegamos as duas partes e aqui nós vamos emendar o fio para começar a nossa manga. Se você gosta que a manga ela fique bem folgada, não precisa fazer isso, é só trabalhar em toda a abertura que ficou ali depois da costura, que não tem problema. A gente vai fazer 2 nozinhos para começar aqui a nossa manga. Então, agora, você vai puxar o fio aqui para frente, trabalhar 3 correntes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes de espaço. 3 são para o ponto alto e 7 para o espaço. Você vai pular 2 espaços da base, não considere esse que você prendeu o fio. Vá no primeiro e o segundo, que são os seguintes, pule esses 2 espaços e no próximo você vai fazer um ponto V triplo. A gente vai trabalhar aquelas carreirinhas de intervalo, que eram do ponto fantasia, só que ao invés de a gente colocar ponto baixo ali, a gente vai colocar ponto alto. Por quê? Porque o ponto baixo ele vai franzir a manga. Então, o ponto V vai amontoar, porque o ponto baixo ele vai ficando mais baixo, então, ele vai franzir. Então, a gente vai colocar ali ponto alto, no lugar do ponto baixo. As 7 correntes. Pule 2 espaços da base e no seguinte, faça um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, pule 2 espaços e trabalhe o ponto V. Então, você vai intercalando dessa forma. Num espaço, você trabalha o ponto V triplo, 7 correntes, pula 2 espaços e no próximo trabalha o ponto alto, por toda a abertura da manga. Quando você finalizar a carreira, você vai terminar com o ponto V, as 7 correntes, vai pular os 2 espaços, não considera esse de onde você prendeu o fio, vá naquelas primeiras correntes, conte de baixo para cima 1, 2, 3 e na terceira você fecha com ponto baixíssimo, fica a sequência certinho. Aí você vai trabalhar 18 carreiras dessa forma. Então, aqui é só subir as 3 correntes para o ponto alto, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes para o espaço, trabalha ponto V sobre ponto V. Segue igual a primeira carreira por 18 carreiras no total. Depois, a gente vai começar a diminuir um pouquinho para ir ajustando a largura do braço. Ponto alto sobre ponto alto, 7 correntes, ponto V sobre ponto V. Depois que você trabalhar as 18 carreiras, o seu trabalho ele vai ficando assim, a sua manga. Agora, a gente vai reduzir um pouquinho nas correntes. Então, nós vamos trabalhar as próximas 5 carreiras agora com 6 correntes nos espaços. Ponto alto continua sobre ponto alto, só que agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. O ponto V continua sobre o ponto V. O que muda é apenas o espaço de correntes, que agora vai ser 6 e não 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto V sobre ponto V.
Então, trabalhe dessa forma por 5 carreiras agora, essa que nós fizemos e mais 4, que estamos fazendo na realidade, e mais 4. Depois que você trabalhar as 5 carreiras com 6 correntes no espaço, foram 6 correntes, agora você vai trabalhar mais 5 carreiras com 5 correntes no espaço. Então, o que vai mudar aqui é só no espaço, que ao invés de 6 agora, você vai colocar 5 correntes. Então, vai subir as 3 correntes aqui e mais 1, 2, 3, 4, 5. E vai trabalhar essas 5 carreiras agora com 5 correntes nos espaços. O resto permanece igual. Depois que você trabalhar, então, as 5 carreiras com 5 correntes no espaço, sua manga ela vai ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar as próximas 5 carreiras com 4 correntes no espaço. Então, é só você trabalhar ponto V sobre ponto V, ponto alto sobre ponto alto, e o que vai mudar aqui é apenas o espaço, que agora vai ter 4 correntes e não 5. Vamos passar para cá. 1, 2, 3 correntes para o ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes para o espaço. E vamos fazer aqui o ponto V sobre ponto V, que continua igual. E 1, 2, 3, 4. Ponto alto sobre ponto alto. 5 carreiras dessa forma. Depois que você finalizar as 5 carreiras com 4 correntes no espaço, você vai fazer o acabamento da sua manga. Então, aqui agora sobre o ponto alto, a gente vai subir 3 correntes. Vamos trabalhar mais 2 pontos altos naquela mesma base, 2 correntes e mais 3 pontos altos naquela mesma base. Nós vamos trabalhar tudo em ponto V triplo. Vamos fazer 2 correntes de espaço, ponto V sobre ponto V. Então, vai ser ponto V sobre o ponto alto, 2 correntes de espaço e ponto V sobre o ponto V. 1, 2, agora ponto alto, também vai ser um ponto V. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, você vai trabalhar dessa forma por 5 carreiras agora para finalizar o acabamento da manga. Para fechar a carreira aqui do acabamento, é só você fechar na terceira corrente, ó, 1, 2, 3, caminha com pontos baixíssimos até chegar no meio do V. E ali você inicia a carreira seguinte. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois que você trabalhar as 5 carreiras de ponto V triplo, elas vão ficar assim, sempre com 2 correntes entre cada ponto V. Se você quiser mais largo, você coloca mais correntinhas. Aí ela vai abrir mais, vai ficar como se fosse uma manga flare, um final de manga flare. Agora, a gente terminou aqui a carreira, vamos arrematar. E você vai fazer a outra manga exatamente igual. Depois a gente faz o arremate de todos os fios soltos aqui. Ó, ela fica assim. Depois que você fizer as 2 mangas, ela vai ficar assim. Agora, a gente tem que fazer o acabamento do decote e o acabamento também da parte de baixo. Então, o acabamento aqui do decote, a gente começa pela parte de trás, para não ficar o fechamento da carreira para a parte da frente do trabalho. Aqui, a parte de trás, ela tem mais carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte da frente, ela tem só essas 4. Então, você vai começar aqui pela parte de trás. Então, aqui para o acabamento do decote, nós vamos emendar o fio aqui no meio do V. Nós temos que fazer aqui 2 nozinhos para prender, porque a gente vai trabalhar uma carreira de ponto tela. Então, vamos
prender aqui com um nozinho. A gente vai subir agora 3 correntes para o ponto alto e mais 2 para o espaço. Vamos pular 2 pontos da base e no seguinte fazemos um ponto alto. 2 correntes, pulamos 2 correntes da base e na seguinte prendemos no meio dela com um ponto alto. 2 correntes, pule 2 pontos, um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntes, pule 2 pontos, um ponto alto no ponto seguinte. E vá trabalhando dessa forma ao redor de todo esse decote. Quando você trabalhar aqui nessas laterais que tem os pontos V, você faz um ponto alto em cada lateral, bem do lado do ponto V, para ficar certinho aqui o espaço. Quando você terminar essa carreira do ponto tela, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Então, você vai contar de baixo para cima 1, 2, 3 correntes e na terceira você fecha com ponto baixíssimo. Se você quiser que a sua saída também ela fica o seu vestido, né? Se você for usar com forro, ela fique mais caída no ombro, não precisa fazer esse acabamento, porque ele já fica um efeito bonito aqui das correntes e vai ficar bem legal. Então, agora a gente vai trabalhar mais uma carreira para o acabamento e depois a gente vai fazer o acabamento da parte de baixo. Então, agora aqui para a próxima carreira, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do espaço, vai subir 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui a gente vai fazer só uma correntinha para o ponto baixo, para depois na hora de fechar não ficar tão marcado o fechamento da carreira. Agora, nós vamos fazer mais um ponto alto aqui no espaço, vamos até o próximo espaço, prendemos com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Vou no espaço seguinte, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto no espaço, faço mais um ponto alto, no mesmo espaço. Vou no espaço seguinte, prendo com ponto baixo. Você vai trabalhar esse biquinho, então, ao redor de toda essa parte do decote sobre a carreira do ponto tela. Quando você terminar essa carreira do acabamento, você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e vai arrematar. Vamos deixar todos os fios soltos aqui de final de carreira, de início, para arrematar no final. Ó. Então, quando a gente virar aqui, ó, o acabamento ele vai ficar assim. Agora, só falta a gente fazer o acabamento da parte de baixo, então, da nossa saída vestido. Vai ficar linda se você usar com forro para um vestido de final de ano, festa de final de ano, por exemplo, vai ficar lindo. Então, aqui só um lembrete, a gente deixou aqui se você talvez pensar em trabalhar com outro ponto depois para fazer uma nova saída, só mudar o ponto, a gente deixou aqui 25 centímetros de abertura para o decote da frente e deixamos 11 centímetros aqui para a parte do ombro. A largura do ombro foi 11 centímetros. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo da nossa saída, aqui o acabamento dela, para finalizar a parte do acabamento, né, dos acabamentos, e depois a gente fazer a finalização ali daqueles fios soltos, e no final ainda a gente vai passar a nossa peça. Com aquela nossa dica dos pontos mais firmes e definidos, a gente vai passar para deixar esses bloquinhos bem certinhos. Agora, para o acabamento aqui da parte de baixo, você vai trabalhar começando pela parte das costas. Você vai emendar o fio aqui, logo abaixo do ponto V. Vai subir 3 correntes. Vai trabalhar mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. É o ponto V triplo, como você já vem trabalhando em toda a saída. Uma corrente de espaço apenas. Nesse espaço aqui de correntes, de 7 correntes, você vai pular 1, 2, 3, 4 correntes e na quinta vai fazer um ponto V triplo novamente. Tudo dentro da mesma correntinha. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, vem sobre o ponto baixo e trabalha o ponto V triplo novamente. Então, você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Ele vai ficando assim. Depois que você finalizar essa primeira carreira,
Ele vai ficar um pouquinho amontoadinho, mas é normal, porque depois quando veste no corpo, ele fica mais esticadinho. Então, agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V e vamos trabalhar mais uma carreira de ponto V triplo sobre ponto V triplo. Sempre 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, uma corrente e ponto V triplo sobre ponto V triplo. Então, você vai trabalhando agora esse acabamento para toda a parte aqui, essa parte da carreira, que é a última carreira do acabamento da parte de baixo. Uma corrente, ponto V triplo sobre ponto V triplo. Quando você terminar essa segunda carreira do ponto V, você vai na terceira correntinha do ponto, prende com ponto baixíssimo ali no primeiro ponto e arremata. Agora, você vai fazer o acabamento de todos esses fios que ficaram soltos. Então, o acabamento da parte de baixo, ela fica assim. Ó. Vamos virar aqui para você ver melhor. Ó. Ela vai ficar assim. Agora, você vai arrematar todos esses fios soltos para depois passar o trabalho e finalizar. Para o acabamento aqui do trabalho, então, você vai colocar os fios soltos na agulhinha de tapeçaria e vai esconder o fio aqui por entre os pontos que você trabalhou. Você vai passando só por dentro aqui do trabalho, vai fazendo alguns pontinhos de arremate aqui. Ó, passo aqui por 2 pontinhos. Puxo o fio, passo a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando eu puxo o fio. E vou escondendo aqui por mais alguns pontos. Você vai fazer isso para todos os fios soltos. Esconde bem o fio antes de cortar, para assegurar que ele não escape. Depois que você fizer o acabamento dos fios, passe pelo avesso a sua peça, utilizando aquela nossa dica dos pontos mais firmes e definidos. Você vai passar com ferro a vapor, só que dobrando uma fralda, um pano de algodão em 2 partes, colocando sobre o trabalho pelo avesso e passando com ferro a vapor no pano, sobre o pano umedecido e não sobre a peça, senão queima. Então, agora ela está finalizada e acabada aqui a sua saída de praia em crochê. Então, já terminou a sua saída de praia natural? Parabéns! Um modelo de saída de praia exclusivo que você acabou de aprender com a nossa aulinha. Não esquece de mostrar o seu resultado pra gente. A gente sempre fica muito curioso para ver como ficam os trabalhos das nossas alunas e alunos. Deixa um gostei no vídeo se você gostou dessa aulinha. Compartilha com as suas amigas, com os seus amigos, para eles também conhecerem o nosso canal. Se inscreve no canal para receber as nossas novidades, ativa as notificações lá no sininho. E essa foi mais uma criação de verão. Até também você pode usar como um vestido, depois se você colocar um forro para meia estação, também vai ficar lindo. E a gente se vê na próxima videoaula.